Fala galera, tudo bom? Vamos lá, povo meu, sejam bem-vindos ao canal, se inscrevam, curtam, compartilhem. Povo meu, eu vou falar hoje sobre o Pedro, eu quero falar sobre o Pedro, ok? Só que antes, deixar o link aqui no Instagram, eu fiz um deixa eu tentar explicar no Instagram lá sobre o Vasco, dá uma olhada lá que hoje tem Vasco pela Copa Sul-Americana, ok? Mas o tema hoje é o Pedro. Do Flamengo, Pedro Guilherme, centroavante. Fez um golaço contra o Fluminense, dois golaços, né? Um de cobertura, depois da bola errada do Fábio, o Samuelino consegue recuperar e a bola vai no Pedro, né? Não foi um passe do Samuelino, todo mundo tá falando duas assistências, mas foi uma bola recuperada, ninguém nem imaginaria que o Pedro faria aquilo, né? Duvidariam muito da capacidade, da qualidade de inteligência do Pedro. E um outro gol de peito que aí foi passe mesmo do Samuelino, se não me engano, de trivela, e acabou o Pedro fazendo o segundo gol do Flamengo, o gol do Fluminense, Savarino que fez, né? Se eu não me engano. Mas eu não quero falar da partida em si, eu quero falar do Pedro. Porque eu sempre falei aqui no canal e para amigos meus que se nós temos dois centroavantes para levar para uma Copa do Mundo desde 2022, falei isso em 2022, bota o Richarlison para a ponta direita e hoje quem está merecendo mais é o Gabriel e deixa o Pedro ser reserva do Gabriel, e o Richarlison disputa com o Rodrigo, falo muito disso durante esse tempo, o Pedro, o Gabigol e o Yuri Alberto pelo ano passado merece muito uma vaguinha e tal. O Gabigol acabou se perdendo, né? Com aquela questão do doping em 2023, chega o Tite, não coloca bem ele, e tem a questão da renovação com o Flamengo, mesmo ele fazendo 2 gols no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, ele não renova, vai para o Cruzeiro, vê uma ascensão do Caio Jorge, hoje está no Santos. O Yuri Alberto, ele vira protagonista do Corinthians de 2025, sendo campeão da Copa do Brasil, fazendo uma dupla muito bem feita com o Memphis Depay, o holandês. E sobra o Pedro. Pedro que teve problemas com o Felipe Luiz ano passado, questão de treinamento. Pedro que lá em 2021 perdeu uma Olimpíada, né? Mesmo assim foi para a Copa de 22, a Olimpíada da pandemia, porque Rodolfo Landim foi maluco em querer achar que o Flamengo é maior do que a seleção brasileira, mas enfim, Pedro que não tem uma história na seleção brasileira, mas merece muito ter. Não é um Adriano, mas tem mais jeito de Adriano do que o Ronaldo Fenômeno ou Romário mais novo numa partida para cima, num facão, numa correria, batida, uma boa finalização correndo em profundidade. Ele é mais de área, muito mais de área, gosta de fazer o gol cabeceando ou encontrando seu espaço para finalizar dentro da grande área. E eu acho que sim, eu acho não, eu tenho certeza que está na frente de Igor Thiago, de Hendrick, do próprio Ryan. Ele é muito diferente, mas muito talentoso mesmo. E eu acho que o Pedro é uma daquelas últimas oportunidades de pensar assim, pô, cara, eu estou levando vários jogadores europeus que não são cerebrais como tivemos há 10 anos, 11 anos atrás, como era o Neymar sensacional. Eu estou discutindo o Neymar que há muitos anos não vem jogando bola, né? E mesmo com o Ancelotti falando, se tiver bem fisicamente ele vai, não é o jogador principal aí. O Gabigol teve problemas. E o Roberto só teve uma boa temporada. O Bruno Henrique não é titular no Flamengo, por mais que mereça, e precisava ser ponta esquerda. Eu estou sem um camisa 10. Eu estou testando Rodrigo quando não estava machucado.
torcendo pro Paquetá, mas o Veiga, que foi ídolo do Palmeiras, foi pro México. Eu não testei o Matheus Pereira, né? No caso do Ancelotti, né? Se eu sou o Ancelotti, eu falo, não, eu tenho que levar o Pedro. Nem que faça o básico. Nem que ele não seja genial. Mas por ser muito bom jogador, um craque, ele precisa estar na seleção. Que pesa contra o Pedro, que não pesaria diante desses centroavantes que estão aí na seleção. Ele nunca deu um título para ninguém. Todos os títulos, vamos pegar o tempo de Flamengo, todos os títulos que o Pedro conquistou pelo Flamengo, ele conquistou sem fazer o gol do título. Vamos lembrar do ano passado, a Libertadores, foram gols de zagueiro, se não me engano, Léo Pereira e Danilo. Ele não tem um gol de um título brasileiro, de um título de Copa do Brasil, de Libertadores. A Copa do Mundo de Clube, o Flamengo foi eliminado, se não me engano, nas oitavas para o Bayern de Munique por 4-2. Ele não era o protagonista. Para você se lembrar, era o Luiz Araújo. As Cebolinha estavam jogando muito bem nas pontas. Então isso pesa contra o Pedro, mas mesmo pesando isso contra o Pedro, eu levo muito, muito claro, muito certo. E monto uma seleção para ele finalizar, fazer os gols. Volto a falar, meu centroavante era o Gabriel Barbosa. Eu recuperaria o Gabriel, eu falaria com o Gabriel, eu levaria o Bruno Henrique, porque se entende. Eu montaria um esquema no 3-5-2, no 4-4-2, para eles dois se entenderem no ataque. Eu botaria mais um ponta direita, né, que entendesse o jeito do Gabriel jogar. Mas sem o Gabriel, e sem o Júlio Alberto, que é de outra de movimentação, e sem testar o Marcos Leonardo, né? E o Caio Jorge ainda não tendo decidido o título, por mais que também não tenha decidido, acho que o Pedro estaria nos meus 26. Nos meus 26. Eu não posso levar 6, 7 atacantes e nenhum me passar medo por ser decisivo, por ser goleador, por ser um gênio da área. Não posso. O Pedro não é um gênio da área, mas é muito melhor do que todos que estão na seleção. Então o pensamento é que esse rapaz que fez o golaço em cima do Fluminense de cobertura, né, depois da falha do Fábio, o golaço de peito, ele já tem 7 gols com peito, não com queixo, por mais que ele seja quase o queixo rouba dos Padrinhos Mágicos, não com queixo, mas com peito. Contra o Fluminense já tem 7 gols com peito, né, de peito, peitoral, com a camisa do Flamengo. Eu acho muito bem que esse rapaz merecia ir. Merece. Eu não tenho ninguém para levar. Ah, mas ele não está decidindo, a gente não sabe. Segundo semestre é igual amanhã, pertence a Deus. Segundo semestre eu vou saber se o Pedro vai decidir uma Copa Libertadores, um brasileiro, uma Copa do Brasil, se vai ser artilheiro e dar um Mundial para o Flamengo, que o Flamengo não consegue há 45 anos. Depois eu penso muito nisso. Mas o que eu preciso agora é do Pedro para agora, para a seleção. Volto a falar, não tem camisa 10, não tem Matheus Pereira, não tem o Veiga, mesmo se eu tivesse Paquetá não seria ele. Gabigol, Bruno Henrique e o Roberto não vão. O Rodrigo está machucado. Só depender do Vini Júnior não adianta. Tem a hipotética história do Neymar. Então leva o Pedro. Leva o Ancelotti. Dá uma esperança, gente. A seleção precisa nos iludir, pelo menos. Dizer assim, poxa, estamos aqui com alguns jogadores que podem fazer a diferença. Leva o Pedro. Precisa testar, não. Leva. Aí, nos próximos 4 anos, você testa quem você quiser, do Bournemouth, do Wolverhampton, porque Ryan e João Gomes mereciam, mas do Leeds United, do Schalke 04, do Málaga, do Vitória de Setúbal, do Marítimo de Portugal. Você leva o jogador porque joga na Liga Europeia. Mas agora, leva o Pedro, leva o talento do Pedro, leva o dom
que Deus deu ao Pedro, da reverência, da irreverência, para vermos se a gente consegue ter pelo menos uma artimanha. Não somos obrigados a ganhar a Copa do Mundo, não vai ser vergonha, sou contra a violência, mas está doendo muito ficar 24 anos, vai doer muito ficar 28 anos sem uma Copa do Mundo. Que a gente fique 28 anos, mas pelo menos tentando. Que foi a melhor forma que a gente tentou depois de 2006. Que a gente tente. Quem sabe com o Pedro nos ajudando. Pedro, torço muito para você estar na seleção brasileira. Valeu, galera. Fui.